Dois irmãos criados por uma loba fundaram o maior império da história. Roma nasceu do sangue, da fé e da ambição. Se você gosta de histórias que unem mito e verdade, deixa seu like agora e vem comigo. Essa é a origem de Roma. A história começa em Alba Longa, uma cidade antiga fundada por descendentes de Enéas, o herói que escapou da queda de Troia. Entre seus herdeiros estava Reia Sílvia, uma jovem vestal, jurada à castidade, condenada a servir os deuses, mas proibida de amar. Só que os deuses às vezes quebram as próprias regras. Marte, o deus da guerra, se apaixona por ela. E dessa união nascem dois gêmeos, Rômulo e Remo, crianças destinadas a mudar o destino do mundo. Mas o rei Amulio, tomado pelo medo, teme o sangue divino que corre nas veias dos gêmeos e ordena que os bebês sejam lançados ao rio Tibre. Só que o destino tinha outros planos. As águas não os afogam. Elas os carregam suavemente até a figueira ruminal. E ali, entre o vento e o som do rio, surge a figura que marcaria Roma para sempre, uma loba. Ela os encontra, os acolhe, e com um instinto quase humano amamenta os dois meninos como se fossem seus próprios filhotes. Para o mito, ela é sagrada. Para a história, é símbolo. Talvez fosse uma mulher do povo, uma protetora, conhecida pelo nome de Lupa, mas seja fera ou humana, foi ela quem deu aos filhos de Marte a chance de viver. Mais tarde, um pastor chamado Faustulo encontra os gêmeos, leva-os para casa e, junto da esposa, Aca Larência, cria as crianças como se fossem seus próprios filhos. Entre cabras e colinas, Rômulo e Remo crescem fortes, aprendendo a caçar, lutar e liderar. Enquanto a mitologia fala de filhos de um deus, a arqueologia mostra algo bem mais real. Naquela época, tribos de pastores já viviam no Vale do Tibre, cuidando do gado, cultivando a terra e formando pequenas aldeias nas encostas das 7 colinas. Essas tribos rudes e guerreiras tinham um senso de honra e lealdade acima de tudo, e foi nesse ambiente simples, cercado por colinas e rebanhos, que os gêmeos cresceram, homens moldados pela terra e pelo destino que os esperava. Quando adultos, Rômulo e Remo descobrem a verdade sobre sua origem. Sabem que não são filhos de simples pastores, mas descendentes de reis e de Marte, o deus da guerra. Então decidem vingar o avô, Numitor, derrotando o usurpador Amulio e devolvendo o trono à sua família. Mas o sangue divino não conhece descanso. Mesmo depois de restaurar a justiça, os irmãos sentem que falta algo. Um chamado antigo, quase sagrado, ecoa dentro deles. Fundar uma nova cidade. Um lar eterno que unisse a glória dos deuses e a força dos homens. Que é aí que o destino se divide. Rômulo escolhe o Monte Palatino, Remo o Aventino, 2 irmãos, 2 colinas, e o mesmo sonho, erguer Roma, uma cidade que, sem saber, nascia para durar milênios. Para decidir quem teria o favor dos deuses, Rômulo e Remo sobem cada um à sua colina. Rômulo, ao Monte Palatino, Remo, ao Aventino. O sinal viria do céu. Aves cruzam o horizonte. Remo vê 6, Rômulo 12. A vitória parece clara, mas o orgulho ainda não havia sido derrotado. Remo zomba do irmão. Atravessa o limite sagrado traçado no chão, onde Rômulo planejava erguer os muros da nova cidade. É uma afronta, um gesto que para os antigos era uma quebra de pacto com os deuses. Rômulo reage. O destino se cumpre. Remo cai. Roma nasce. Assim o mito descreve. Mas a história vê mais fundo. Entre as aldeias do Lácio, era comum delimitar o solo consagrado da cidade. Quem o cruzasse sem permissão, quebrava o rito. O mito apenas transformou o costume em tragédia. Rômulo ergue as primeiras muralhas, marca o solo sagrado e dá nome à cidade. Roma, derivada de seu próprio nome. Mas por trás da lenda há vestígios reais. Os arqueólogos encontraram restos de cabanas, muros e objetos datados de 753 a.C., o mesmo ano que a tradição consagra como o nascimento de Roma. Rômulo organiza tribos, cria o Senado e estabelece leis, um ato genial e profundamente político. Roma nasce da mistura de povos, latinos, sabinos e etruscos.
Cada um trouxe seus deuses, seus ritos e seus costumes. E dessa fusão nasceu algo novo, um povo que acreditava ter um destino eterno. Dizem que um dia, durante uma tempestade, Rômulo desapareceu. Alguns juram que subiu aos céus e se tornou Quirino, o deus protetor de Roma. Outros afirmam que foi assassinado pelos próprios senadores. Talvez tenha sido ambos, a morte de um homem e o nascimento de um mito político. Entre o mito e a história, entre o rito e a pedra, Roma se ergueu. E nunca mais adormeceu. Suas origens são tão antigas quanto o próprio sonho de poder. E ainda hoje, cada ruína, cada coluna, guarda o eco da loba, dos irmãos e do império que nasceu deles. Se essa jornada te tocou, deixa o like, inscreve-se e compartilhe. O canal está no começo, e a sua participação faz toda a diferença. Amanhã voltamos com mais história, aqui na Voz Feudal.